Uma boa noite a todos. Espero que ainda tenham guardado um bocadinho de apetite para o resto do jantar. Caro Paulo Portas, meu vice-primeiro-ministro e presidente do CDS-PP, caros cabeça de lista António Leitão Amaro e primeiro nome do CDS-PP aqui na lista da coligação pelo Círculo de Viseu, Hélder Amaral, ambos têm dado um apoio extraordinário ao trabalho que temos desenvolvido nestes anos. O António Leitão Amaro no Governo, como Secretário de Estado da Administração Local, onde tem feito um trabalho notável e é seguramente da nova geração de políticos um dos que mais promete e daqueles que já mais mostra o valor que existe nesta nova geração. E o Hélder Amaral, que tem sido, ao longo de todo este tempo, um elemento importante no apoio parlamentar numa frente, que é uma frente difícil. Muitos pensam que passar por anos com esta dificuldade que nós tivemos e estar no Parlamento, na tal maioria que apoia o Governo, que é uma tarefa fácil, mas não é. E eu, que estive tantas vezes no Parlamento, procedendo ao confronto de ideias, esclarecendo os deputados, testemunhando a fiscalização que o Parlamento deve fazer dentro do equilíbrio de poderes sobre a ação do Governo, pude muitas vezes constatar, como também da bancada do CDS, o Hélder Amaral nunca se deixou ficar para trás no apoio e na defesa do Governo, das nossas ideias e do que precisamos de fazer, e por isso lhe agradeço também. Cumprimento de forma também especial o Presidente da Câmara de Viseu, que também já esteve dentro desta equipa grande que temos e forte no Governo e que é atualmente o Presidente da Câmara de Viseu, por escolha, evidentemente, de todos os vizelenses. Quero dar ao nosso querido amigo, vizienses, os nossos vizienses, quero também, por intermédio dele, cumprimentar todos os presidentes de Câmara aqui presentes e todos os autarcas. Cumprimento também todos os dirigentes dos dois partidos e daqui envio também um abraço amigo ao Rui Rio, que hoje se juntou a nós neste jantar. Já aqui foi dito, e eu quero reforçá-lo. Nós, nestes 4 anos, temos uma história para contar. Nem eu, nem o Dr. Paulo Portas estamos hoje a perder tempo, nem hoje, nem ontem, nem amanhã, a explicar por que razão o país falhou ou o Governo falhou. Podíamos estar, deixem-me dizer, podíamos hoje estar na posição de dar explicações, de arranjar desculpas para o facto de, em Portugal, podermos ter tido a necessidade de ter outro resgate, de termos ainda de pedir ajuda financeira, de estarmos perante uma perspectiva de uma economia a contrair, ainda com um desemprego de 16% ou 17%. Isso podia ter acontecido em Portugal. Aconteceu noutros países. Mas não aconteceu em Portugal por 3 razões. Em primeiro lugar, porque os portugueses, os que têm partido e a grande maioria deles que não têm partido, não hesitou nem um segundo em
fazer os sacrifícios que fossem necessários para que a crise fosse vencida, para que não tivéssemos precisado de mais tempo nem mais dinheiro, que não precisássemos de mais resgate nenhum e pudéssemos hoje olhar para os próximos 4 anos com muito mais confiança e muito mais esperança do que teria acontecido se os portugueses não se tivessem empenhado em salvar o seu próprio país. Em segundo lugar, isto não aconteceu porque a nossa democracia funcionou. Vivemos tempos de exceção. E em tempos de exceção e de emergência, todos somos testados, a própria democracia é testada. Nós já tínhamos passado, infelizmente, na nossa história democrática, por outros períodos difíceis e que exigiram ajuda externa. Nunca tivemos nenhum com esta dimensão e que exigisse uma tal mobilização nacional como esta exigiu durante praticamente 3 anos. Não foi uma coisa, não foi assim uma espécie de apertar o cinto um ano para o ano seguinte a coisa se resolver. Desta vez foi mais complicado. As nossas instituições democráticas, no entanto, provaram que vivemos uma democracia sólida e que os cidadãos encontraram nas suas instituições democráticas uma resposta à altura dos desafios e da exigência de exceção que vivemos. Todas as instituições democráticas funcionaram na separação de poderes, com os tribunais, sem interferências do plano político, com o Governo a prestar contas ao Parlamento, com o Presidente da República a exercer as suas competências, de forma a dirigir ao país tanto uma mensagem de confiança como, ao mesmo tempo, chamando a atenção do Governo, também aconteceu várias vezes, sobre a sua perspectiva diferente de como as coisas podiam ser feitas. Ninguém deixou de manifestar as suas posições. A rua fez-se ouvir. Ninguém lançou sequer a suspeita de que houvesse qualquer tentativa de que as pessoas não se expressassem livremente ou de que a comunicação social não desse livremente também voz e notícia àqueles que se quiseram pronunciar. E nunca um governo foi alvo de tanta intervenção pública como aconteceu nestes anos. Mas apesar de tudo isso, o que se provou foi que a democracia funcionou e provou que está preparada para poder fazer face mesmo às maiores adversidades. E isso dá-nos muita confiança para o futuro também. Mas houve uma terceira razão. E a razão é esta. É que o Governo, que tinha uma estratégia clara e um caminho muito determinado para seguir, pôde ter no Parlamento uma maioria que o apoiou. Se nestes anos nós não tivéssemos tido uma maioria no Parlamento a suportar o Governo, o problema não era termos tido, como aconteceu na Grécia, 5 governos em 4 anos. Esse não era o problema. O problema é que ainda íamos acabar por ter 2 ou 3 resgates, como a Grécia teve. Faz toda a diferença. Essa é a razão porque alguns têm dificuldade em perceber porque é que as coisas se passam como passam. Na verdade,
as nossas escolhas são essenciais para vencer as dificuldades e para olhar para o futuro. O que eu desejo hoje, depois de podermos dizer a Portugal que o Governo não falhou porque tinha uma maioria e sabia o que queria, que não falhámos porque a democracia funcionou em Portugal, que não falhámos porque os portugueses não queriam falhar e que, portanto, souberam pôr a partidarita de lado, como aconteceu na concertação social, e pôr o país em primeiro lugar, pensando no seu futuro e no futuro dos seus filhos e no futuro dos seus netos. Outros seguiram outro caminho e o resultado foi diferente. Que bom que em Portugal nós seguimos o nosso caminho e não o caminho que muitas vezes os partidos da oposição recomendaram. Essa é a diferença entre hoje podermos ter esperança no futuro ou podermos ter ficado, como outros ficaram, em pior situação. Os portugueses percebem, portanto, o que se passou. E olham para estas eleições, é a minha convicção, como um momento crítico em que se destina o que vai acontecer depois. E é muito importante que haja serenidade, mas gravidade a ponderar essa decisão. A segunda-feira, a seguir às eleições, é tarde demais para ter a certeza sobre se aquilo que queríamos foi ou não exatamente aquilo que se passou. Segunda-feira é tarde. Domingo, dia 4, é o dia em que escolheremos o nosso futuro. Não devemos, se queremos vencer em Portugal, se queremos que as nossas empresas cresçam, possam atrair mais investimento e gerar mais emprego, se queremos realmente provar que aquilo que aconteceu nestes últimos anos não foi um acaso, foi o resultado da nossa vontade. Não foi porque andaram cá elementos da Troika a dar-nos ordens, foi porque nós também deram ordens noutros sítios e as coisas não resultaram. Foi porque nós quisemos vencer as adversidades, então não há nenhuma razão para os próximos 4 anos terem piores condições políticas do que os últimos 4. Se o que queremos é construir em cima dos resultados que alcançamos, se o que queremos é não desperdiçar as boas condições que temos hoje, então é muito importante que o próximo Governo disponha realmente de condições estáveis e de uma maioria para poder governar e para o país se poder governar a si próprio. Esta maioria, portanto, não é uma maioria para mim nem para o Dr. Paulo Portas. Não se trata de uma questão partidária. Trata-se de uma questão nacional. Nós queremos saber se quem ganhar as eleições vai poder formar o governo. E já nos foi prometido. Já houve quem o tivesse dito com todas as letras. Não pensem que isso é assim tão simples. Porque uns podem ganhar e ser outros a governar. Foi isso que já se insinuou em Portugal. Não pensem os senhores que lá porque ganham as eleições vão governar. Porque nós podemos, se os senhores não tiverem maioria, arranjar uma maneira de nos juntarmos todos e fazermos um governo diferente daquele que os portugueses decidiram escolher nas eleições. Ora, quero que fique muito claro que eu vivo tranquilamente com a escolha que os portugueses fizerem. Nós não amuamos nem fazemos birras, nem hoje
nem no passado o fizemos. Não chantageamos os portugueses. Não lhes dizemos ou é como nós queremos ou não é nada. Nós aceitaremos sempre o resultado consciente das escolhas que os portugueses vierem fazer. Mas queremos, enquanto é tempo, chamar a atenção dos portugueses para aquilo que pode acontecer se a nossa maioria não estiver no Parlamento. O que se prepara no dia seguinte é um governo que não respeitará a vontade maioritária dos portugueses nas eleições. E isso, eu creio que só tem uma forma de ser evitada. É serem os próprios portugueses a dizerem, com todas as letras, qual é o governo que querem. E que deem a maioria ao governo que querem escolher. E que o façam decididamente. Nós hoje sabemos que a economia cresce e o desemprego cai. E não é por ter agravado 0,1 em agosto que ficamos com a ideia de que tudo aconteceu às avessas. Não se esqueçam. Em finais de 2012, no pico da crise, o desemprego era de 17,5%. Tem vindo a cair de uma forma persistente. Não é por ter variado 0,1 num mês que julgamos que o crescimento acabou e que o emprego acabou. A perspectiva é mesmo esta, está cimentada numa tendência que começou logo no primeiro trimestre de 2013. A economia recupera e o emprego recupera. E depois das eleições assim será, se houver um governo que possa continuar a governar, apoiado no investimento e na recuperação da economia. Mas desde que existam, portanto, essas condições, não tenho dúvida, nós continuaremos a crescer e a criar emprego. Mas é preciso que esse crescimento e o emprego a gerar esteja à disposição de todos os portugueses e não apenas de alguns. E por isso tenho dito que os próximos anos podem ser muito importantes para podermos elevar para um patamar superior o nível de ambição democrática que podemos ter em Portugal. Nós temos a possibilidade para os próximos 4 anos de poder dizer que colocaremos o país num caminho que não tenha retorno para voltar, como nestes 40 anos aconteceu 3 vezes, ao resgate financeiro, à profunda recessão, apenas porque não tivemos a coragem de fazer aquilo que era preciso e não tivemos governos com sentido de responsabilidade que estivessem preocupados com o futuro dos portugueses e não apenas com o futuro das suas eleições. Ora, isso está hoje ao nosso alcance, porque eu acho que só depende de nós. Nenhum elemento de natureza económica nos pode garantir que o mundo irá sempre ser um lugar seguro e previsível. Isso não existe. Sabemos que beneficiamos hoje de uma conjuntura externa favorável. Temos de a aproveitar em nosso favor. Mas temos de a aproveitar bem, não desperdiçá-la embandeirando em arco, andando já a fazer promessas de fazer despesa de toda a maneira apenas para descomprimir da situação, sabendo que lá mais à frente nós precisamos na mesma de garantir contas certas, rigor financeiro e ao mesmo tempo disponibilidade para fazer as reformas que são necessárias para que o país esteja sempre preparado para o mercado global e para as condições
menos favoráveis que algum dia possam acontecer. Não falo de uma coisa vaga, falo de uma coisa concreta. Nos anos 90 preparámos-nos para entrar na moeda única e houve um governo que tirou partido particular de condições muito favoráveis de acesso a financiamento e a juros muito baratos. E nessa altura a economia cresceu. Mas com o crescimento da economia começou a crescer também a dívida. E o que aconteceu é que no dia em que as coisas não eram tão risonhas, só ficou a responsabilidade da dívida e a despesa. E nesse dia tivemos de chamar à pressa quem nos ajudasse porque não estávamos a fazer o trabalho de casa. Aquilo que proponho aos portugueses, portanto, é simples. Nós não precisamos apenas de crescer e de criar emprego, embora isso seja importante e embora isso nós já estejamos a fazer. O que nós precisamos é de uma oportunidade para poder dizer que em Portugal o que aconteceu em 1978, o que aconteceu em 1983 e o que aconteceu em 2011 não voltará a acontecer. E isso, meus caros amigos, só depende da escolha dos portugueses. Dito isto, não tenho nenhuma razão para não pensar que os portugueses hoje não querem correr o risco de perder a oportunidade de consolidar o nosso crescimento, mostrar que sabemos para onde queremos ir porque temos uma estratégia delineada, não andamos ao sabor do vento, ninguém nos ouve dizer uma coisa um dia e para a semana outra, quando não no próprio dia. Nós sabemos muito bem o que queremos e para onde vamos. E por isso, quando o vento é favorável, o que fazemos é pô-lo a nosso favor para chegar mais depressa aonde queremos. Aqueles que andam apenas ao sabor do vento nunca sabem aonde vão parar. E normalmente vão parar aonde não querem e aonde não desejam. Nós podemos fazer diferente, podemos dizer a todos os que se sacrificaram, e foram muitos, para que a nossa crise ficasse para trás das costas e para que o nosso futuro seja realmente um futuro com mais confiança e com mais esperança, que está na nossa mão fazer um Portugal com menos desigualdades sociais, com menos desigualdades económicas, com uma sociedade mais dinâmica, com mais futuro, porque com mais jovens e com mais crianças, e ao mesmo tempo com empresas mais fortes, com mais conhecimento, com mais exportações e, portanto, a viver melhor, que é aquilo que todos os portugueses desejam. Poder viver melhor porque nos esforçamos muito para que isso acontecesse e não vamos hoje deitar pela janela fora todos os sacrifícios que fizemos. Já o tenho dito e aqui remato. Não tem nada de errado votar e escolher naquilo que deu certo. O que seria estranho era que se premiasse o que já deu errado no passado e voltará a dar errado, porque quem nunca admite os seus próprios erros está condenado a repeti-los. E agora, queridos amigos, é preciso votar. E essa é a coisa mais importante que temos agora à nossa frente. É dizer a todos que é preciso ir votar. E cada um que vote em consciência, porque se votar em consciência, esse é um voto por Portugal e é com certeza um voto que acrescentará futuro e melhor futuro a Portugal.
Viva Viseu! Mas claro, viva Portugal! Viva Portugal!